Sejam bem-vindos ao programa Aroma de Vida, um programa dedicado à exposição da Palavra de Deus. Estamos fazendo exposições sequenciais de livros completos da Bíblia, versículo por versículo. E nós estamos expondo a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Também já consideramos que Pedro, o autor da carta, ele escreveu aos eleitos peregrinos da dispersão. O apóstolo Pedro, ele nos disse no capítulo 1, versículo de número 4, os dois propósitos para os quais Deus nos regenerou. Vejamos, Pedro afirma que Deus nos regenerou e ele nos regenerou para uma viva esperança, ele também nos regenerou para uma herança. E esta herança para a qual ele nos regenerou, ela está reservada para vós no céu. Agora veremos a mensagem do versículo de número 5. O apóstolo disse que sois protegidos, ele está se referindo a vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. E nós podemos ver o gráfico ilustrativo desta mensagem. Ora, Pedro está afirmando que os cristãos são protegidos pelo poder de Deus. Os cristãos também são protegidos mediante a fé. E os cristãos são protegidos para a salvação. Assim, fica bem claro e bem didático o propósito desta proteção de Deus em nossas vidas. Pedro está fazendo uma exposição nos 12 primeiros versos desta carta da doutrina da salvação. A salvação, ela é um ato de Deus, mas ela também é um processo. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Pedro descreve a salvação como uma obra que Deus já realizou na vida dos salvos no passado, no presente e no futuro de suas vidas. Pedro ensina o que Deus fez no passado para salvar os eleitos. Pedro ensina o que Deus está fazendo no momento presente para salvar os eleitos. Pedro também nos fala sobre o que Deus fará para salvar os eleitos. Portanto, Deus está nos salvando e Ele já nos salvou. Quando? Quando Ele nos elegeu na eternidade, quando Ele nos santificou pelo Espírito, quando Ele nos purificou pelo sangue de Jesus, quando Ele nos regenerou. Tudo isso ocorreu no momento inicial. É a obra inicial de Deus na vida de uma pessoa convertida, de uma pessoa salva. Foi isso que Deus fez. Ele elegeu, Ele santificou, Ele purificou e Ele regenerou. E agora, qual é a obra presente? O que Deus está fazendo no presente momento, na vida dos cristãos, estava na vida dos destinatários para os quais Pedro escreveu, e de todos os cristãos que estão vivos. Qual é a obra presente do Senhor na vida do seu povo? Bem, para isso, nós consideraremos o versículo de número 5, que ele nos afirma que Deus, ele está simultaneamente reservando nos céus a herança para os salvos, ele está guardando a herança para os salvos nos céus e ele está guardando, protegendo os salvos para a herança. Então, no momento presente, Deus simultaneamente está guardando a herança para os salvos e Deus está protegendo os salvos para a herança. Essa é a obra presente que Deus está realizando. E o versículo 5 nos mostra isso de modo muito claro. Por isso, existem algumas perguntas que este versículo tão precioso, tão pequeno, mas tão precioso,
ele responde perguntas importantíssimas. Vejamos as perguntas que este versículo responde. Em primeiro lugar, as perguntas. Primeira pergunta: quem é o nosso protetor? Segunda pergunta: quem está sendo protegido? Terceira pergunta: de quem Deus está nos protegendo? Quarta pergunta: como Deus está nos protegendo? E quinta e última pergunta: com que propósito Deus nos protege? Um versículo tão pequeno, mas tão rico, e ficamos realmente pasmados ao lembrar que Pedro era um rude pescador, mas tomado pelo Espírito de Deus, sob a inspiração e a superintendência do Espírito, cheio de sabedoria dos altos céus, ele escreve a própria palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e absolutamente suficiente. Vamos considerar cada uma destas perguntas à parte, uma após a outra, e vamos então obter do verso de número 5 as respostas para elas. Vejamos então a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quem é o protetor? Pedro diz que Deus nos protege. Quem é o protetor? É o nosso Deus. E é isso que nós lemos lá no Salmo 121, onde está escrito: é certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Deus é o nosso protetor, é aquele que nos protege. A segunda pergunta que o texto responde é: quem está sendo protegido? No final do versículo 4 deste capítulo, Pedro diz: para uma herança que não perece, que não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós. Quando Pedro usa esse pronome na segunda pessoa do plural, ele está se referindo a quem? Aos eleitos, aos peregrinos. Ele está se referindo àqueles que foram santificados pelo Espírito, purificados pelo sangue de Jesus e foram regenerados. Portanto, quem está sendo protegido? Os cristãos. E isso significa ser salvo. Ser salvo significa também, além de eleito, além de santificado, purificado e regenerado, significa também ser protegido. Se alguém lhe perguntar o que significa ser cristão, Pedro, nestes primeiros 5 versos do seu primeiro capítulo, ele nos dá estas respostas maravilhosas e instrutivas que nos ajudam a compreender quem nós somos como cristãos. A terceira pergunta que precisamos buscar a resposta neste texto é: de quem Deus está nos protegendo? Já que ele protege os cristãos, de quem e do que? Ora, Pedro nos diz na sua própria carta que ele está nos protegendo do pecado. Vejamos, amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Em outras traduções, que fazem guerra contra a alma. Os nossos pecados, o nosso coração caído, pecaminoso, é nosso inimigo. E Deus está nos protegendo do nosso próprio coração caído e pecaminoso. Por isso ele nos exorta a nos abster dos desejos pecaminosos da nossa natureza caída, porque esses desejos fazem guerra, querem destruir a nossa alma, a nossa vida, e ele está nos protegendo do pecado, nos salvando do pecado. Deus também, ele está nos protegendo do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 14, Pedro diz: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa
da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Deus também está nos protegendo do mundo. Observem que Deus não está nos protegendo das perseguições, dos sofrimentos, das calúnias e das difamações, mas Ele está nos protegendo deste mundo caído, deste mundo pecaminoso, ameaçador, que tem aversão ao povo de Deus, à sua fé, ao seu caráter e à sua conduta. Deus também está nos salvando do diabo. Nós lemos em 1 Pedro 5,8, o apóstolo dizendo: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Observaram? Ele está nos protegendo de quem? Do diabo, do pecado, do mundo e do diabo. 3 inimigos que não dão tréguas. Em nenhum momento há paz. Eles estão sempre nos ameaçando a nossa vida, querendo nos fazer cair e nos afastar de Deus. E Deus está nos protegendo desses inimigos. Sobre este último inimigo, o diabo, está escrito na palavra de Deus em Mateus 6,13, na preciosa e maravilhosa oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. E nesta oração Ele nos deu um roteiro. E um dos pedidos que não podemos diariamente deixar de fazer a Deus é esse: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se o mal não existisse, se o mal não atacasse, não fosse ameaçador e destrutivo, por que orar diariamente pedindo a Deus para nos livrar do mal? Por quê? Porque o mal é concreto e ele está sempre contra nós. John Stott, ele comentando o Sermão do Monte, ele diz algo que me impressionou ao afirmar do ódio do diabo contra os eleitos, cristãos, os salvos. Um ódio tal que, se ele pudesse, ele nos destruiria. Ele não o faz porque Deus nos protege. Graças a essa proteção divina, ele não acaba conosco. Ele não nos destrói como é o seu desejo. Ele é homicida desde o princípio. Podemos ver isso ainda no Evangelho de João, capítulo 17, verso 15, na oração intercessória do nosso grande sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus está prestes a ser entregue. Judas está chegando. E ele faz esta oração ao Pai. E é isso que ele pede ao Pai: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O maligno quer nos destruir. E ele orou pedindo para que o Pai nos guardasse, nos protegesse. E Pedro está dizendo que Deus está reservando, guardando a herança para vós, os cristãos, que sois protegidos. Deus está nos protegendo do diabo, está nos guardando dos seus ataques destrutivos. Lemos também em 1 João, capítulo 5, verso 18, o seguinte: sabemos que todo o que é nascido de Deus, portanto regenerado, não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, e ele está se referindo a Jesus, que nasceu de Deus pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sim, Jesus nos guarda. Ele nos ensinou a orar pedindo para Deus nos livrar do mal. Ele orou pedindo ao Pai para que nos guardasse do maligno. E Ele também nos guarda. Ele nos guarda, e porque Ele nos guarda como um policial, como um protetor, de modo que o maligno nem sequer
nos toca. Essa é a proteção maravilhosa, esta é a proteção divina. Bem, a quarta pergunta que este texto responde é: como Deus está nos protegendo? A resposta no versículo 5 é: pelo seu poder. E nós lemos em Efésios 6, de 10 a 12, o seguinte: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E porque temos um inimigo tão poderoso, nós somos exortados a nos fortalecer no próprio Senhor e na força do seu poder. Só o poder de Deus tem força para nos livrar do diabo e para nos capacitar e nos revestir com sua armadura, para que sejamos capazes de resistir. Então, como Deus está nos protegendo? Pelo seu poder. É isso que o versículo 5 diz, que sois protegidos pelo poder de Deus. Essa é o primeiro modo como ele nos protege. Como Deus também nos protege? Ele nos protege de duas maneiras: pelo seu poder, e ele nos protege mediante a fé. Pedro vai falar da fé. No versículo 7 ele diz: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No verso 9 ele diz: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé é muito importante e é por ela, é através dela que Deus nos salva. Deus nos protege pelo seu poder, Deus nos protege mediante a fé. Observem que Deus é o protetor, é o seu poder que nos protege, mas Deus usa meios para que esse poder, para que esta onipotência nos guarde, nos livre e nos proteja do inimigo, mediante a fé. É por essa razão que você precisa fortalecer a sua fé. É por essa razão que você precisa investir na sua fé. É por essa razão que você precisa alimentá-la com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a fé, de acordo com Efésios capítulo 6, verso 16, ela é um escudo. Deus confeccionou uma armadura para nós, é a armadura de Deus. E a fé na armadura é o seguinte: e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. O maligno arremessa contra nós suas flechas incendiadas para matar e incendiar e destruir. E como nós podemos nos proteger? O escudo da fé. Então, o poder de Deus, é pelo poder de Deus que ele nos protege. Mas esse poder soberano, ele atua por meio da fé. E o apóstolo Pedro, ao dizer isso, ele deve ter se lembrado de uma advertência que Jesus lhe fez no Evangelho. Jesus, diz o Evangelho de Lucas, disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro sabia que o poder de Deus é soberano e suficiente para proteger, mas ele protege através da fé. Jesus deixou claro para Pedro que Satanás queria testá-los, a todos os apóstolos, e prová-los. Mas como Pedro era o líder natural dos 12,
Então, Jesus intercede por ele, e somente por ele, pedindo a Deus o Pai para que a fé do apóstolo Pedro não esmorecesse. A palavra esmorecer traduz a palavra grega eclipsar, para que a fé de Pedro não desmaiasse. O diabo não pode tirar a nossa fé, ele não pode destruir a nossa fé, mas através dos seus ataques, ele pode nos atingir de tal maneira que a nossa fé desmaia, esmorece, desvanece. E isso quase que equivale ao alvo dele, que é acabar com a nossa fé. Por isso o apóstolo Pedro nos ensina que Deus, ele nos protege de duas maneiras, pelo seu poder, mediante a fé. A quinta pergunta que este versículo responde é a seguinte. A pergunta é: com que propósito Deus nos protege? Bem, ele nos protege para a salvação. Jesus disse: mas quem perseverar até o fim será salvo. Somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Deus está nos protegendo para a salvação. A salvação ela tem início, meio e fim. Agora Pedro fala da salvação no futuro, consumada, plena. Os salvos perseveram porque foram regenerados. E aquele que começou em nós a boa obra, ele irá concluí-la. É o que Pedro diz em Filipenses. E ele diz: estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, é muito importante, então, compreender o que Deus fez. Ele regenerou, Deus agora está guardando a herança para os salvos, ele está protegendo os salvos para a herança, pelo seu poder mediante a fé, para a salvação. E aí ele está se referindo à salvação consumada, plena, concluída e acabada, que só será possível quando Cristo voltar, quando entrarmos no céu, quando ele então consumará e ele levará a termo a obra que ele começou. Esta salvação, Pedro nos diz, ela está preparada para se revelar no último tempo. Ela se manifestará no último tempo. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. O apóstolo Pedro, em sua pregação, segundo Atos 2, afirma isso. No entanto, chegará o tempo que será o último tempo dos últimos dias, aqueles que precederão a volta do Senhor. Então, a salvação, ela está pronta, preparada, a obra está consumada. Ele começou, ele está salvando e ele completará a sua salvação. E ela já está pronta para se revelar e se manifestar. Mas isso só acontecerá, diz o apóstolo Pedro, no último tempo, quando Cristo voltar com poder e grande glória. Então será a consumação desta obra da graça. Portanto, ser cristão é uma bênção. Significa ser eleito, santificado, purificado, regenerado e protegido. Para o quê? Para uma viva esperança, para uma herança que tem características maravilhosas. Esse mesmo Deus está guardando esta herança para nós. Ninguém vai tocá-la, ninguém vai roubá-la, ninguém tirará de nós, é nossa. Mas nós tomaremos posse dela no futuro. Deus está guardando a herança para os salvos. E agora, os salvos que estão na terra, Deus está protegendo os salvos para essa herança. Os salvos perseverarão. Os salvos perseverarão porque o poder de Deus os protege do pecado, do mundo e de Satanás. Quando então chegará o fim, a consumação da salvação de Deus. Por isso, fortaleça a sua fé, invista na sua fé, não deixe sua fé esmorecer, que as tribulações, tentações, provas, elas não consigam
fazer com que a sua fé desmaie, esmoreça e desvaneça. Fortaleça, firme-se na fé, porque será por intermédio dela, que é o escudo contra os dardos do maligno, que Deus, com seu poder soberano, irresistível e imbatível, te protegerá. Fortaleça a sua fé. É a oração que eu faço em nome de Jesus, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.